Hoje nós vamos dar início a uma série de estudos no Salmo de número 73. Cadê o irmão Gabriel? Eu perdi ele aqui. Ah lá. Ele já trouxe para nós a leitura do texto. E, irmãos, eu tenho até comentado com alguns irmãos já há algum tempo já, o Senhor tem colocado esse encargo no meu coração de trazer, de meditar nesse salmo, tem me levado a meditar nesse salmo já há algum tempo. Talvez até pelo contato com os irmãos e conversando com muitos irmãos e tratando com muitos irmãos e em lutas das mais diversas, eu fico impressionado o quanto que o assunto desse salmo que o irmão Gabriel já trouxe um pouquinho sobre, e a gente vai falar mais um pouco, a começar a partir de hoje, o Senhor permitindo, o quanto que essa situação, a posição nossa como cristãos, olhando muitas vezes para ímpios, para homens maus, para homens terríveis e que vivem vidas cheias de dinheiro, cheias de saúde, cheias de prosperidade, o quanto que isso tira a nossa paz, tira a nossa alegria, tira a nossa satisfação, o quanto que isso nos coloca numa situação de ira, de inveja, de raiva. E isso o Senhor colocou no meu coração, como que isso mexe com a gente e por que que isso mexe tanto com a gente. Por mais que o tema, esse tema aqui é o tema geral do Salmo, mas quanto mais eu leio o Salmo e medito nesse Salmo, mais eu me convenço de que o principal problema, a grande pergunta, não é por que os ímpios prosperam. Na leitura do texto, a gente vai ver por que o ímpio prospera. O Senhor muitas vezes os coloca em lugares altos mesmo, para abatê-los. Isso é irrelevante, irmãos. A grande questão é por que crentes em Cristo Jesus, que creram em Cristo Jesus, que foram salvos por Cristo Jesus, pelo sangue derramado na cruz, se preocupam tanto com isso. E aí a gente vai ver que o problema está em nós. Por que isso mexe tanto comigo? Eu estava indo para o inferno, diretamente para o inferno, merecedor disso, porque eu sou um pecador, e eu merecia aquilo. Um dia o Senhor, Ele me resgatou. E Ele me resgatou mandando o Filho dEle vir a essa terra e morrer numa cruz no meu lugar. Olha o preço. E agora eu não estou mais indo para o inferno. Agora eu fui adotado. Alguém que merecia a condenação do inferno, agora é adotado e é chamado de Filho de Deus. E aí eu pego e olho para um ímpio, que vai para o inferno, se ele não mudar, se ele não se arrepender, e eu vejo que ele trocou de carro de novo esse ano e eu fico com raiva. Eu fico nervoso, eu fico irritado. Como que Deus é injusto? Vocês conseguem entender que talvez a grande questão seja por que eu me preocupo tanto com isso? E aí a gente vai ter que ver e tratar, e todo esse estudo, eu não sei, a gente vai gastar aí possivelmente uns 3 ou 4 estudos nesse salmo, tem muito a ver com o meu coração. A forma como eu lido com o meu coração diante de Deus e diante dos outros. E como que o Senhor precisa tratar, especialmente, o nosso orgulho. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por esse momento, pela oportunidade de meditarmos esse salmo tão maravilhoso. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado de ter colocado esse salmo que é tão direto, Pai. Ele é como um bisturi, Senhor, de tão cirúrgico que ele ataca o nosso coração, revelando os nossos pecados, revelando as nossas lutas, revelando as lutas desse irmão que colocou o coração dele nesse salmo por meio do teu Espírito Santo. Trate os nossos corações, Pai. Que nós possamos estar olhando para Cristo o tempo todo, que nós possamos estar olhando para o Senhor, Pai. Tira do nosso coração todo pensamento de orgulho, de inveja, de murmuração, Senhor, que é tão pernicioso e faz tão mal para nós. Tem misericórdia de nós, fala conosco, ganha os nossos corações, convence-nos do pecado, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu não vou ler o salmo inteiro, que é um salmo longo, o irmão Gabriel já leu o salmo, e isso então foi até bom, porque vocês já vão ter uma noção geral. Eu creio que seria importantíssimo que os irmãos, no decorrer da semana, lessem o salmo como um todo. Hoje nós vamos ficar aqui mais nos primeiros 3 versos do salmo. E então, depois, com o passar do tempo, a gente vai ler tudo, mas só para a gente ter uma visão geral desse salmo, o Salmo 73. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que ali está escrito que quem escreveu esse salmo foi Asaf. Esse irmão Asaf, ele era um levita, ele era contemporâneo ali de Davi, e a palavra vai dizer lá em 1 Crônicas, capítulo 6, versos 31 em diante ali,
que Asaf, junto com seus irmãos, foi escolhido por Davi para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. Então haviam 3 famílias ali, 3 homens que foram selecionados, 3 levitas, e as suas famílias, ali no sistema de rodízio, eles eram utilizados ali para cuidar então do canto, do louvor, lá diante da arca. Então, assim, Asaf ele é contemporâneo de quem? De Davi. Possivelmente até de Salomão, talvez ele tenha chegado até ali. A gente vai ver muitas referências à família de Asaf, porque depois que ele morre, a família dele continua fazendo aquilo. Mas esse irmão Asaf, ele tem alguns textos, alguns salmos aqui nas Escrituras, se você olhar, você vai ver que ele tem alguns salmos escritos. E esse aqui é mais um deles. E ele vai trazer para nós, né? E essa aqui é a visão geral do Salmo, dos 28 versos aqui do Salmo 73. Ele vai trazer para nós o que aqui, irmãos? Uma demonstração de algo muito complicado, uma situação que ele passou, uma situação real que ele passou, muito difícil, e que ele reconhece que aquilo quase o levou à ruína, quase o levou a negar e a rejeitar a Deus, quase o levou a cair efetivamente. Então ele confessa publicamente a crise dele. Possivelmente, alguns comentaristas vão dizer que possivelmente tudo começou com algum problema específico, alguma situação de sofrimento pelo qual ele passou. Lá no verso 14 vai ter uma pequena referência a isso. Alguns comentaristas vão dizer, olha, ele passa por algum problema e por conta desse problema, a hora que ele está naquele momento de sofrimento, o que ele começa a fazer? Ele olha para a vida dele e fala, estou passando por sofrimento. Aí ele levanta os olhos e aqui ele não está olhando para o Senhor. Ele começa a olhar para pessoas e fala, mas olha aquele ímpio. Eu aqui, um levita, um homem que serve ao Senhor, um homem que ama o Senhor, um homem que busca o Senhor, estou passando por sofrimento, e eu olho para longe, vejo ímpios, vejo homens maus, vejo homens terríveis, e eles estão prosperando, eles estão crescendo, eles estão cada vez mais ricos, mais fortes, mais gordos, mais... Naquela época ser gordo era uma benção, né? Hoje não é mais. Vocês vão ver ali depois. Senão... Eles estão cada vez melhores e olha a minha situação. E aí ele vai percebendo quanto que essa visão do outro e a visão do ímpio como modelo e o bem do ímpio como se fosse algo bom, como aquilo o levou a lugares muito perigosos, a ponto dele chegar quase a negar, a rejeitar a própria fé dele. Isso era algo muito sério. E aí, fazendo essa análise, mostrando como que foi esse caminho até ele chegar nesse ponto, ele vai mostrar para nós também como que o Senhor tratou ele para que ele retornasse à situação de paz diante de Deus. Aqui é muito interessante. Ele tira os olhos do Senhor, ele bota os olhos no ímpio, ele segue os ímpios, e a hora que ele tira os olhos do Senhor é aquela situação de Pedro, quando ele tenta caminhar sobre as águas. Ele começa a cair. E aí nós vamos ver depois, com o tempo a gente vai estudar todos os textos, de repente o Senhor vai lá e resgata ele. O Senhor mostra para ele o quanto que ele precisa olhar para ele e como que o Senhor vai fazer esse trajeto de volta. Esse salmo foi escrito depois que tudo isso aconteceu. E é por isso que ele começa no verso 1 dizendo o quê? Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Porque ele escreve esse salmo depois que passa tudo isso. Então ele já começa com uma declaração de louvor ao Senhor, de declaração de quem Deus é. E isso é maravilhoso. Ele vai mostrar como que isso acontece. E aqui, irmãos, é algo que me chama muito a atenção. Vocês percebam a diferença da palavra de Deus de todo e qualquer escrito humano, do servo do Senhor e de toda e qualquer pessoa que anda no mundo e que não teme ao Senhor. Se vocês forem pegar uma livraria qualquer autobiografia, um livro que uma pessoa escreve sobre si mesma, via de regra, esses livros, eles contam coisas muito lindas e maravilhosas, de como que eu venci, de como que eu prosperei. Tem youtuber aí de 20 anos fazendo já autobiografia. Uma coisa maravilhosa. E aí, ele falando dele mesmo, e como que ele é bom, e como que ele é maravilhoso, e como ele saiu do nada, e ele cresceu, ele ficou rico, ele ficou... Não tem nada de errado. Quando alguém resolve escrever uma biografia com coisa ruim, o cara corre lá na justiça e tenta não deixar publicar. É assim. Então, no mundo é assim. Eu só quero que saiba das minhas coisas boas. Coisas ruins eu quero que esconda. Aí você vai ver Asaf, um homem de Deus, um levita, um homem que estava diante da congregação, diante da arca ali,
louvando ao Senhor continuamente. Ele passa por uma crise que ele chega num ponto de quase negar a sua fé. O que ele faz? Irmãos, não contam para ninguém isso, porque assim, eu não quero que ninguém fique sabendo, e aqui eu contei só para um irmão ou outro, mas não conta para ninguém, porque o que vão pensar de mim se souberem que eu passei por essa crise? É isso que ele faz? Ele vem e ele escreve o que ele passou, ele conta a história dele, ele torna pública a história dele, para nós hoje aqui, 3.000 anos depois, estarmos lendo e nos reconhecendo. Então ele faz isso por quê, irmãos? Por duas coisas. Por amor a nós, a todos os seus irmãos daquela época, os que vieram depois e nós nos incluímos nele, e por amor ao Senhor. Porque a leitura desses, contar isso que aconteceu, engrandece o nome de Deus. É por isso que ele começa no verso 1 já dizendo isso. Olha, eu passei por uma situação terrível, mas eu posso dizer uma coisa? Deus é bom. Deus é bom. Eu só tenho a dizer isso, Deus é bom. Ele cuida dos seus. E essa é a grande questão. Isso só mostra como que esse livro aqui, irmãos, é diferente. É um livro que não tem, como a gente tem falado com uma certa frequência, não tem heróis. O único herói que tem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os demais são dependentes, totalmente dependentes da graça dele. E aqui, tornar pública isso é importante, tornar pública essa luta, porque essa é a minha luta, irmãos. Possivelmente é a sua luta. Talvez você fale, eu não sou assim, eu não me importo, eu estou longe disso. Então, que Deus continue a te guiar. Se isso é a verdade na tua vida, dê graças a Deus e cuide para que você não caia. Mas, irmãos, isso é muito mais comum do que se pensa. E a gente vai ver alguns exemplos bíblicos de homens que passaram pelas mesmas lutas de Asaf, olhando para o ímpio prosperar e ficando, por quê, Senhor? Por quê, Senhor? E esse texto e esse assunto é um assunto muito tratado nas Escrituras. Um deles é Jó. Jó capítulo 21, verso 7. Olha a pergunta dele. Como é, pois, que vivem os perversos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Jó foi tratado, a gente sabe da história dele, mas ele foi tratar e ele abriu o coração dele diante de Deus de maneira equivocada muitas vezes, mas era o coração do homem em sofrimento, mas o Senhor tratou e trouxe de volta para si. Aqui Davi, no Salmo 37, o Salmo 37 é um salmo muito correlato a esse. Ele usa o mesmo tema, vindo de uma outra perspectiva, mas o tema é o mesmo. Olha o que Davi coloca. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade. Por que Davi se preocupou em escrever um salmo dizendo assim, não fique indignado por causa dos homens maus, dos malfeitores, e não tenha inveja daqueles que praticam iniquidade. Por que Davi teve que escrever isso? Porque haviam muitas pessoas, muitos homens de Deus, que estavam com inveja dos ímpios. Por isso que ele escreveu. Vocês acham que ele escreveu isso? Vou escrever em abstrato, vai que um dia alguém... Né? Não, ele escreveu porque as pessoas são assim. E Jeremias, por exemplo, né? Tem outros exemplos, mas Jeremias, olha a pergunta dele no capítulo 12. Senhor, por que prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente, de maneira má? Vocês percebem o quanto são vários irmãos com a mesma luta, sem entender, Senhor, eu estou aqui, eu te amo tanto, eu te busco, eu falo do Senhor, eu tento viver uma vida cristã, mas falta dinheiro no fim do mês. Meu filho está doente, minha esposa não está bem, meu casamento não está como eu gostaria que fosse. Por quê? E olha lá o ímpio, todo bem, feliz. Queridos, isso é um questionamento de um coração normal. Tratá-lo diante de Deus é que é onde a gente vai ver a graça. O racional é isso mesmo, é questionar, não entender. Mas o Senhor, Ele vai te tratar e te mostrar o quanto que o nosso coração, muitas vezes, ele está distorcido, olhando para caminhos errados ou para lugares errados. E imagino eu, e essa é a minha oração, que a meditação nesse salmo, a gente vai ficar um tempo caminhando nele, vai nos ajudar a entender isso. Por que nós chegamos nesse ponto? O que nos leva a chegar nesse ponto? E o que o Senhor pode fazer para nos trazer de volta? E também, irmãos, tomar o cuidado de entender que esse caminho é um caminho muito perigoso. Ele é muito perigoso. Nós não andaremos nesse caminho de olhar para o mal, olhar para o ímpio, ver a prosperidade dele, desejar a prosperidade dele, cobiçar a prosperidade dele, sem que a gente, nesse projeto,
nos machuquemos. Vocês entendem isso? Você não vai brincar com essas coisas de maneira leviana. Ah, não vai dar nada, não. Eu só quero ser um pouquinho como ele, mas depois, quando eu estiver bem, aí eu vou parar e eu vou ser mais de Deus. Você vai ver que isso é muito perigoso. Muito perigoso. Então, hoje nós vamos ficar nos versos de 1 a 3. Essa vai ser a nossa leitura de hoje, onde a gente vai meditar. Com a graça de Deus, depois nós vamos dar prosseguimento. E o texto, Salmo 73, de 1 a 3, a gente já leu, mas vamos relê-lo, diz assim: De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Lembra o Salmo 37? Não faça isso, Davi disse. E aqui o levita, que foi ele que colocou, diz: Eu invejei os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Nós vamos estudar esses 3 versos ao contrário. A gente vai começar pelo verso 3, depois o verso 2 e, por último, o verso 1. Porque a gente vai ver o que ele fez, no verso 3, qual foi a consequência do pecado dele, no verso 2, e depois a declaração de fé dele, no verso 1. E a primeira coisa que eu quero tratar com vocês, o primeiro ponto, é esse, do verso 3, que é o problema da inveja. O problema da inveja. Vamos ler de novo o verso 3? Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. No fim das contas, por mais que ele possa ter tido algum tipo de sofrimento lá no começo que desencadeou, que foi um gatilho para esse processo em que ele chegou no ponto de quase cair, vamos dizer assim, mas o fato é que ele reconhece no verso 3 que o que levou ao fundo do poço não foi aquele sofrimento, foi o quê? A inveja. Eu invejava, pois eu invejava. Então aqui é muito claro, foi a inveja do salmista, foi a inveja de Asaf que levou na situação de ruína dele, de queda dele. A gente fala quase queda porque ele não foi uma queda definitiva, isso nunca pode acontecer para um cristão, a gente vai falar disso, mas ele passou por um sofrimento muito grande decorrente do pecado dele. Então, inveja, irmãos. Tem alguns pecados que nós temos eles por menos nocivos ou menos perigosos, porque eles são socialmente aceitos. Então, se você pensa assim, aquele homem ali ele é um assassino, ele matou 3 pessoas, ele se arrependeu e veio congregar aqui com nós. Você vai olhar com essa pessoa meio assim, né? Então, assassinato, roubo, adultério, são coisas que chamam a atenção, eles são pecados aparentemente muito, que chamam a atenção, né? Espetaculosos, né? Vamos dizer assim. Agora, e eu não estou dizendo que eles não são sérios, eles são. Alguns outros pecados são socialmente aceitos. A mentira, a maledicência, que o Marco já trouxe aqui uma palavra sobre maledicência, e a inveja é um deles. Para nós, talvez, muitas vezes, falar de inveja é normal, todo mundo. Como é que eu vou viver sem cobiçar o que é do outro, às vezes? Ou sem invejar? É normal, ninguém fica sabendo, é uma coisa do meu coração. Isso aí é só eu que estou tendo esse problema, isso não está chegando a lugar algum. Mas isso é mentira. A inveja é um pecado sério. Cobiçar o que não é seu é algo muito sério, não é um pequeno deslize. Não é só uma coisinha de nada, isso aqui não gera efeito nenhum. Queridos, a inveja, a cobiça, ela é destruidora. Se não fosse, o Senhor não teria colocado isso como um dos 10 mandamentos. Vamos ler lá, Êxodo 20, 17? O 10º mandamento. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Vocês acham que se isso não fosse sério, o Senhor teria colocado aqui? Nas tábuas da lei, escritas pelo próprio dedo de Deus? Você fala, mas isso é uma coisa que está aqui na minha cabeça só. Nunca é. Pecado gera morte. Pecado gera morte. A inveja, a cobiça, é um pecado que gera morte. Ele sempre vai gerar. Aqui uma pequena definição da palavra cobiça.
um desejo insatisfeito por algo a que não se tem direito. Um desejo insatisfeito por algo que não se tem direito. Isso é a cobiça. E aí eu queria deixar bem claro para vocês. A questão da cobiça, ela é um fruto podre de algo que está dentro do meu coração, que se chama, sabe o quê? Orgulho. A cobiça nada mais é do que um desejo, uma consequência, né, irmão Jones aqui, obrigado, irmão, uma consequência de um orgulho, do meu orgulho. Qual que é a ligação? O irmão Daniel comprou um carro novo, eu quero ter um carro novo. Eu achei legal o carro dele, eu queria ter um carro igual ao dele, e eu estou bravo porque não fui eu que comprei o carro dele. O que isso tem a ver com orgulho? Não é só uma questão de querer ter o carro, de querer ter aquele dinheiro, de querer ter aquele emprego. Mas o fato é o seguinte, toda vez que você olha cobiçando o bem do outro, eu olho para o carro dele, vejo que ele comprou aquele carro e eu não tenho aquele carro, o pensamento do meu coração é qual? Por que não sou eu? Eu mereci aquele carro. Eu queria aquele carro. Ele é pior que eu. Ele trabalha menos que eu. Ele é o menos crente que eu. Por que eu não? Irmãos, eu estou falando tudo no irmão Daniel, irmão querido em Cristo. Não. Mas vocês conseguem entender? O orgulho, ele está gritando. O orgulhoso, o invejoso, ele grita cheio de orgulho. Por que não eu? Eu que mereci aquele lugar. Eu que mereci aquele salário. Eu que mereci aquele carro, aquele dinheiro, aquela esposa. Eu que merecia casar com aquela mulher. É assim que grita o orgulhoso. E ele acha tudo um absurdo, porque é ele que merecia aquilo. Por que não foi ele que ganhou aquilo? E ele se revolta com aquilo. E ele fica irritado com aquilo. Inclusive, ele fica irritado com quem fez as coisas ser do jeito que elas são. E quem que fez as coisas ser do jeito que elas são? Senhor. Acho que qual seria a dificuldade para o Senhor ter me dado o carro do Daniel? Ter feito eu comprar aquele carro, eu comprar outra coisa? Vocês conseguem entender como um coração invejoso é um coração orgulhoso? Que ele se coloca no centro e dali ele não quer sair e dali ele acha que ele merece tudo aquilo que ele entende que é de direito a ele. No fim, quem inveja, quem cobiça, ele entende de alguma forma que ele merece aquilo. Por isso que muitas vezes a gente não inveja coisas grandiosíssimas. Ah, fulano de tal comprou um jato de 50 milhões de dólares. Eu nem tenho inveja desse cara, porque eu sei que está tão distante de mim que eu não chego a invejar. Mas se é uma pessoa que está do meu lado, que anda comigo, que é meu amigo, que é meu irmão, e ele conseguiu um carro um pouquinho melhor, que ele conseguiu um emprego que eu não consegui, que ele tem um salário que eu não tenho, aí a inveja vem forte. Por quê? Por que não eu? Por que não eu? No fim das contas, eu estou no centro. Eu que estou ali. E agora, tudo bem, mas ainda, Danilo, está só na minha mente. Está só na minha mente. Então, vamos lá. Pecado é morte. Pecado é morte. Qualquer pecado. Pode ser um pecado mental, mas ele vai gerar morte. Se você não confessar esse pecado diante de Deus, se você não tratar esse pecado diante de Deus, você pode ir aí para 3 consequências padrão. Eu vou pôr aqui 3 grupos de consequências que podem acontecer quando o pecado da cobiça ou da inveja não for tratado no seu coração, no meu coração. São 3. Primeira consequência pode ser o seguinte: eu olho para o irmão, eu olho para aquela pessoa, eu não tenho aquilo que ela tem. E eu acho aquilo um absurdo. Então, eu vou dar um jeito de conseguir. Eu vou crescer, eu vou fazer o possível para ter aquele carro. Eu vou fazer o possível para estar naquela situação que eu estou cobiçando. O que eu vou fazer para isso? Aí a gente pode dar vários exemplos. Eu vou começar a trabalhar mais, vou arrumar mais um segundo ou terceiro emprego para juntar dinheiro, porque eu preciso de mais dinheiro para ter dinheiro aquele carro, porque eu vou comprar o carro, aí eu vou esfregar na cara do Daniel. Para ele ver que, olha, não foi só ele que tem, eu também tenho, eu tenho condição, eu vou trabalhar mais. Ou às vezes não trabalhar mais, eu vou pegar um empréstimo, porque eu não vou poder pagar, né? A cobiça. Eu quero ter aquele carro, eu não tenho como, eu não tenho dinheiro, bom, mas eu tenho crédito, eu vou pegar o dinheiro emprestado. E depois eu dou um jeito, talvez eu pague, talvez eu não pague. Mas eu posso ir a mais extremos, e endividamento, que é um outro descumprimento do preceito bíblico. Mas eu posso ir além. Quantos e quantos jovens aí que são pegos roubando, falam assim, é que eu tinha muita vontade de ter um iPhone.
Eu queria muito ter o iPhone, ele cobiçou. O que eu faço? Eu roubo. Por que as pessoas roubam? Por que as pessoas cometem latrocínios, que é você roubar alguém e matar essa pessoa no meio do roubo para você ter aquilo? Por que as pessoas fazem isso? Porque elas cobiçaram algo e elas quiseram ter. Vocês conseguem entender que o fim da cobiça, ele pode gerar roubo, ele pode gerar adultério, ele pode gerar homicídio, ele pode gerar mentira, fraude, todas essas coisas? E eu vou dar um exemplo bíblico para vocês. Davi cobiçou uma mulher que era casada, Batseba. O que ele fez? Ele olhou para Urias e, talvez na cabeça dele, falou assim: eu não acredito. Eu aqui, rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, ungido, olha cada salmo maravilhoso que eu escrevo, aquele Urias lá casa com a Batseba, aquele mulherão lá, puxa vida, isso está errado. Eu preciso resolver isso. Preciso resolver. E como que ele resolveu isso? Ao invés de tratar a cobiça dele diante de Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, a tua palavra diz que eu não devo cobiçar a mulher do meu próximo, ela é uma mulher casada, porque tentação não é pecado, irmãos. Tentação não é pecado. Se ele tivesse tratado diante de Deus, o Senhor teria tratado ele. Mas o que ele faz? Ele mente, primeiro ele adultera, daí ele mente, aí depois ele mata. Qual que foi a raiz de todos esses pecados? A inveja, a cobiça. Mas o que estava na raiz da cobiça dele? O orgulho dele. Então essa é uma das formas. Eu vou crescer para que eu consiga pegar aquilo que eu queria tanto. Ainda que eu precise matar para isso. Ainda que eu precise cometer fraudes para isso, mas eu vou fazer isso. A segunda forma que a gente pode fazer é o quê? Se eu não consigo chegar lá, em cima, eu posso tentar diminuir quem está lá. De alguma forma eu vou tentar fazer com que essa pessoa... eu não consigo comprar o carro, mas eu posso tentar destruir a vida dele para que ele não tenha esse carro também. Se eu não tenho, ninguém vai ter. Então, isso é uma das formas muito comuns. Maledicência. O Marco falou de maledicência. Quanto da maledicência não tem raiz em pessoas que estão com inveja de determinadas situações e elas não têm como lidar com aquilo, o que elas fazem? Elas começam. Mas você sabia? Você chamou o Jonas para tocar no louvor? Mas você não sabe o que eu sei dele. E aí, tipo assim, já que eu não fui chamado... né? Eu fico irritado e eu não sou bom o suficiente para tocar aqui na frente, aí eu começo, já que eu não posso, também vamos ver se eu consigo tirar o cara. Porque veja bem, se você souber... eu não vou falar porque eu não quero ser maledicente, mas... Vocês conseguem entender o quanto que esse comportamento de inveja, ele faz isso? É muito interessante que muita gente coloca a culpa no olho gordo. Já ouviram isso? Olho gordo. Assim, não, eu estou fazendo um negócio... eu não vou contar para ninguém, porque se eu contar vai dar errado, porque o pessoal bota... tem gente que tem olho gordo. É assim, como se fosse algo meio mágico, meio místico, mas no fim das contas, via de regra, isso é coisa muito racional. De fato, muitas pessoas, por inveja, quando ficam sabendo de algo de bom que você vai fazer ou vai conseguir, elas começam a falar e questionar e começam a colocar, e de fato, às vezes, aquilo não dá certo por conta disso, por conta de maledicência. Isso pode levar até mesmo à violência, também pode levar à violência. A maledicência é uma violência, porque ela destrói não o corpo, mas ela destrói uma reputação de alguém. E uma reputação destruída é algo que machuca muito, especialmente quando isso é injusto, quando isso é mentiroso. Mas você pode ter até violência. Vocês se lembram do caso de José do Egito, por exemplo? Os irmãos sentiam o que dele? Inveja. O que os irmãos fizeram? Bom, já que o meu pai não me ama, eu não consigo fazer o meu pai me amar de outra forma, vamos destruir esse cara. Tentaram primeiro, vamos matar, não, vamos vender e tudo mais. Então, isso pode se levar a situações muito terríveis. Essa é a segunda opção. Você pode tentar chegar lá fazendo, você pode chegar lá destruindo. Agora, você pode fazer como Asaf fez também, que também é ruim. Ficar a sós, murmurando e culpando a Deus pelas coisas não forem do nosso jeito, que as coisas não são do nosso jeito. Também pode, você pode ficar, Deus é ruim, Deus não faz isso comigo, eu já servi tanto, eu não sei o quê. É uma forma também ficar murmurando ali e que a gente vê que não vai chegar a lugar algum. Perceba, olha a diferença. A palavra, o Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina que toda a lei se resume em duas coisas: amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. O meu próximo consegue algo bom, um bom emprego, um bom carro, uma boa casa, uma boa esposa. O que seria o normal de um coração que ama? Se alegrar,
se alegrar com ele. Mas qual que é o natural nosso, irmãos? Vamos ser bem sinceros. Qual que é o natural? Por que não eu? Isso mostra o quanto o nosso coração é orgulhoso. Então, ao invés de me alegrar, isso, assim, o que eu quero dizer, irmãos? Não é para te deixar em desespero, mas é só para você ver o quanto que como o seu coração é, porque meu coração é assim também, e ele precisa ser tratado diante de Deus. A gente ficar achando que está tudo bem, está tudo maravilhoso. Eu amo meus irmãos, desde que eles não venham com carro novo, aí eu não amo mais. Isso não é amar. Não é amar. E a gente precisa lidar isso diante de Deus. E eu preciso deixar uma aplicação aqui para vocês. Eu quero que vocês pensem comigo. Isso é para você responder. Você é invejoso? Você é invejoso? Eu fiz essa pergunta para mim. Eu sou. Eu já respondi, mas eu estou clamando ao Senhor para que Ele me trate. Vou começar por mim. Olha só, esse pecado às vezes ele é muito sutil. Mas não, Danilo, eu não sou invejoso. Eu não faço nada. Quando eu fico sabendo de que alguém conseguiu aquele emprego ou comprou aquele carro, eu não faço nada, eu não brigo, eu não vou lá, eu não falo nada, eu não sou maledicente, nada disso. Tá, mas lá, vamos lá. A hora que você recebe a notícia, qual que é a sensaçãozinha do seu coração? É boa ou ruim? Vamos lá. É bom ou ruim? Eu sinto um negócio meio ruim assim, então. Talvez você não tenha chegado ao ponto de extravasar isso, mas eu vou te dizer uma coisa. Se você não tratar esse pecado, ele pode chegar a esse ponto. E antes que você perceba, você vai estar sendo maledicente, você vai estar tentando comprar coisa que você não tem dinheiro para comprar, você vai estar tentando fazer coisas que você não deveria fazer, que pode trazer muita dor e muito sofrimento e muita consequência por muito tempo. Inveja é pecado, e é um pecado terrível. E se não for tratado, ele vai causar muita dor e sofrimento para você e para quem estiver do teu lado. Sua esposa, seus filhos. Pega, por exemplo, um homem muito invejoso, porque ele não tem casa própria, ele vai lá e ele compra uma casa que ele não tem o dinheiro para pagar. Certo? Ele faz uma dívida enorme. E aí ele fica com uma dívida, ele precisa pagar aquela dívida. Quem que sofre? Só ele? A família toda. Por quanto tempo? Ainda que ele... Não, eu vou dar um jeito, eu vou resolver isso. Por quanto tempo? Às vezes vai ser 1 ano, 2, 5, 10, 15, às vezes ele nem vai conseguir resolver isso na vida dele. Então, queridos, olhe para dentro de si e pergunte a si mesmo, eu sou invejoso? Entenda que se você isso decorre de um coração orgulhoso. E você vai ter que tratar esse coração à luz do Senhor. O humilde servo, Jesus Cristo, que morreu na cruz no nosso lugar. É a única forma. Parar de olhar para os outros. Comece a olhar para o Senhor. É só assim que a gente pode tratar isso. Mas seja sincero com você mesmo, diante do Senhor. O segundo ponto que eu queria trazer para os irmãos é esse. O pecado nos leva a lugares perigosos. O verso 2 vai dizer o quê? Quanto a mim, ele foi invejoso, não foi? Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Então, aqui muito claro. O sofrimento decorrente do pecado do salmista levaram ele para uma situação de muita dor e sofrimento que ele quase caiu. Ele vai falar, irmãos, eu quase caí. Talvez a ponto aqui, se fosse possível cair da fé, ele teria caído, se fosse possível. Ele não caiu porque quem guarda ele é quem? É o Senhor. O Senhor busca lá embaixo e traz, mas é o Senhor quem faz isso. Então, a gente sabe que os eleitos de Deus, eles não podem cair em definitivo. Mas os eleitos de Deus, eles podem, por conta da sua rebeldia, por conta do seu pecado, da sua responsabilidade, trilhar caminhos contrários à palavra de Deus, contrários às Escrituras, e sim sofrer as consequências disso. Então, isso é um fato. Ninguém vai poder cair em definitivo, mas você pode sofrer e sofrer muito. E sofrer pela vida inteira, dependendo do pecado e dependendo da consequência do pecado. Esse sofrimento ele pode ser tão grande que muitas pessoas chegam a duvidar, irmãos, da própria fé. E isso acontece. Você olha a história de Jó. Jó chega num ponto em que um homem justo, mas ele chega num ponto de duvidar. Olha os salmos, a quantidade de salmos que os irmãos abrem o seu coração e mostram essa realidade. Aqui é interessante pensar, eu não tenho como ler tudo aqui, mas o texto ele vai dizer,
Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. A palavra resvalar, ela significa o quê? Então, deixei anotadinho aqui. Escorregar. Pensa que você está andando num caminho estreito, certo? E você chega muito próximo da beirada ali e o seu pé resvala, você quase escorrega, quase cai. É muito interessante que essa figura do resvalar do caminho, você está andando no caminho, existe um caminho, mas de repente o seu pé quase escorrega, você quase caiu. Isso significa que você está em perigo. É uma figura muito usada nas Escrituras. Se você olhar o livro de Provérbios, por exemplo, especialmente os capítulos 1 a 9, primeira parte do livro de Provérbios, você vai usar muito, praticamente todo o capítulo vai ter uma referência ou outra ao caminho, a vereda. Vereda é um sinônimo de caminho. Falando sobre essa questão do quando eu me desviei da sua vereda, quando eu saí do teu caminho, se você sair desse caminho, se você sair dessa vereda, você vai ter consequências ruins para você. Porque o caminho de Deus ele é muito claro, ele está nas Escrituras. A sua responsabilidade humana, essa triste responsabilidade que a gente tem, mas que a gente tem, é que faz você pisar para o lado de fora, pisar para o lado de cá. Aqui quem já leu vai lembrar possivelmente do Peregrino, do livro Peregrino. Quem não leu tem que ler esse livro. Lá é muito claro, ele tinha um caminho, ele sabia desde cedo o caminho, para onde ele tinha que ir e por onde ele tinha que ir. Mas em diversos momentos o que ele faz? Eu achei um atalho. E ele vai. Eu estou cansado, eu vou sair um pouquinho para descansar. E todas as vezes o Senhor o traz de volta. Todas as vezes o Senhor o traz de volta. Mas, queridos, esse caminho de volta para o caminho, ele nunca vem sem dor, ele nunca vem sem cicatriz, sem uns pontos ali, sem um braço quebrado. Ele sempre vem com muita dor e muito sofrimento. E a culpa é de Deus? Ele estava avisado, era ali, era seguir aquele caminho. No caso de Asaf, foi exatamente isso que aconteceu. Ele sabia os caminhos dele, ele era um homem de Deus, ele conhecia o Senhor. Ele era um homem, a gente vê os salmos dele, aqui a partir do Salmo 73, você vai ver vários salmos de Asaf. Mas mesmo assim, ele pecou. Ele cobiçou, ele invejou e ele caiu por conta disso. O Senhor o trouxe? O trouxe. Mas ele veio e ele pôde olhar para trás e falar, Senhor, foi difícil. Foi muito difícil. Aqui, queridos, eu quero fazer uma outra aplicação com vocês. O caminho do Senhor é um caminho muito claro. Acho que são raríssimas as vezes que você olha para uma situação e fala assim, isso aqui eu tenho dúvida se é pecado ou não é. Não. O Espírito Santo sempre deixa muito claro. Você sabe, isso aqui é pecado, eu sei que isso aqui não vai dar certo. Eu sei que essa página na internet eu não posso abrir. Eu sei que essa pessoa aqui eu não posso fazer negócio com ela. Eu sei que esse dinheiro aqui eu não posso pegar emprestado. Você sabe. Eu sei. Mas aqui a gente vê um irmão que os pés quase resvalaram. Eu queria perguntar para você, onde estão os seus pés hoje? Você está andando no caminho seguro das Escrituras e do Espírito Santo do Senhor? Se sim, glória a Deus. Clame ao Senhor, seja grato a Ele, leia mais as Escrituras para que você reconheça de forma muito clara esse caminho e continue a andar nele. Porque você pode cair. Homens melhores do que você e a mim caíram. Resvalaram os seus pés. Por que eu e você não poderíamos? Certo? Mas agora, olhe para você. Se os seus pés estão nesse momento resvalando por algum motivo, você está sendo tentado, você está sendo questionado, você está sendo levado por conta das circunstâncias a tomar decisões que você sabe pela palavra de Deus que são erradas, clame ao Senhor por misericórdia. Busque nele a ajuda que você precisa, a força que você precisa para que seus pés voltem a se firmar. Você precisa disso. Mas se você já caiu, não cair da fé, irmãos, entendam. Se você já caiu, se você está em pecado nesse momento, pode ser que irmãos aqui estejam em pecado nesse momento. Você tem um Salvador que morreu na cruz no seu lugar, mas você precisa se arrepender, confessar a Ele e abandonar esse pecado. Não brinque com o pecado. Quanto mais tempo você chafurdar no pecado, mais as consequências serão piores em termos de retorno. Clame ao Senhor. Primeira coisa que você vai fazer é se colocar diante dele e pedir perdão. Perdão que vem do arrependimento que Ele coloca no teu coração pelo Espírito Santo dEle, porque é Ele que convence a nós do pecado. Peça perdão e abandone esse pecado. É isso que você tem que fazer. E o terceiro ponto é esse. Que está no verso 1. Deus é bom e nós? Não, nós não somos. Deus é bom e eu e você não somos. Isso aqui resolve muita coisa, irmãos. Salmo 73, 1.
De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. A gente vai passar um tempo estudando esse salmo e a gente vai ver no decorrer desse estudo como que essa verdade eterna e imutável de que Deus é bom moldou a vida desse irmão, tratou a vida desse irmão, restaurou a vida desse irmão. Mas essa verdade sobre quem Deus é e seus atributos tem que estar sempre gravados na nossa mente. Se você não conhecer bem o Deus a quem você ama e serve, você não vai servi-lo da forma correta. Você não vai conseguir amá-lo da forma correta. Você não vai conseguir glorificá-lo da forma correta. Queridos, existem muitos irmãos em Cristo, Marco falou recentemente dos bebês espirituais, que creem num Deus que é desse tamaninho, pequenininho. Ah, não, eu amo muito a Deus, eu canto para Deus, Ele gosta das minhas músicas, mas assim, agora eu estou com um problema sério de saúde, isso aí Deus não tem como resolver. Isso aí é grande demais para Deus. Muitos de nós sofremos porque nós não temos uma visão adequada de quem Deus é. E uma visão adequada de quem Deus é vai vir da palavra. Quando a gente estava estudando na Confissão de Fé de Londres, lá atrás, um dos primeiros pontos foi sobre a pessoa de Deus. Eu lembro que às vezes a gente pegava algum daqueles atributos lá e você falava, não, hoje eu vou falar de 3. E a gente não conseguia terminar um. De tão maravilhosos que eram. Deus é bom, Deus é eterno, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é amor, Deus é justo. Quanto mais nós sabemos quem Deus é, mais fácil é para você confiar e descansar nele. Você vai conhecer Deus onde? Nas Escrituras. Na palavra de Deus, orando e clamando a Ele. Mas ao mesmo tempo que você deve conhecer a Deus, que essa é a parte boa, aí tem a parte ruim. Você tem que se conhecer e saber quem você é. A Escritura vai falar também quem você é. Vai mostrar como que é o seu coração. Como que é, se você pode ou não pode confiar em você. Nas Escrituras está muito claro isso também. Uma visão adequada de quem Deus é e de quem nós somos vai nos colocar no ponto correto para entender as nossas necessidades e de como a gente precisa estar focado nisso. Eu queria colocar aqui uma citação do irmão Martin Lloyd Jones, que é maravilhosa. Ele diz assim, meditando nesse salmo, às vezes eu penso que a própria essência de toda posição cristã e o segredo de uma vida espiritual vitoriosa consistem precisamente em perceber essas duas coisas, do verso 1 e 2. Elas estão nesses primeiros 2 versículos. Verdadeiramente Deus é bom. Quanto a mim, Deus é bom. É isso. Noutras palavras, devo ter completa, absoluta confiança em Deus e nenhuma confiança em mim mesmo. Se isso aqui for muito claro para você, isso vai te colocar numa posição segura. Mas, ao mesmo tempo, isso te coloca também numa situação em que você olha e fala assim, mas Deus e eu? É muita distância. E, de fato, irmãos, é muita distância. É uma distância que você não pode chegar. Você não consegue alcançar Deus. Você não consegue chegar lá porque você é um pecador. Eu sou um pecador. Quem sou eu? E Deus, quanto mais eu caminhar, mais eu vou ver que eu sou um nada e Ele é tudo. E é por isso que a gente precisa de um mediador. Nós necessitamos de um mediador, alguém que vai fazer a mediação entre Deus e o homem, porque nós não podemos nos achegar a Deus por nós mesmos. É impossível. E é por isso que ele levanta o mediador, o próprio filho dele. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 2. A gente precisa lembrar disso sempre, irmãos. Às vezes nós queremos rejeitar o mediador. E por isso que a gente faz um Deus pequeno e um eu muito grande. Aí a gente está pertinho de Deus, a gente se resolve com ele. Mas isso é mentira. Deus está muito distante de você. Você está muito distante de Deus. Se não houvesse um mediador, você nunca poderia se achegar a ele. 1 Timóteo 2, versos 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Quanto mais eu reconhecer o meu tamanho, a minha pequenez e o meu pecado, quanto mais eu reconhecer a gloriosa grandeza e majestade do Senhor, mais eu vou entender a minha pequenez, mais eu vou entender o quanto que eu não posso fazer nada, mais eu vou entender a maravilhosa grandeza do Senhor e mais eu vou entender o tamanho da obra de Cristo Jesus na cruz. O que Ele fez não foi pouca coisa, irmãos. O que Ele fez foi algo que só mesmo da mente do Senhor poderia, de fato, pensar. Não havia outra forma. O tamanho daquele castigo que foi dado sobre Jesus nos mostra
a distância que nós estávamos de Cristo, de Deus. Vocês olharem ali, Deus, Filho, morto naquela cruz, sendo castigado por mim e por você, dá mais ou menos o tamanho daquilo que você merecia e do que eu merecia. E eu quero perguntar agora, você crê nesse mediador? Você crê que Jesus Cristo é o seu mediador? Que você é um pecador, você não tem nada para oferecer ao Senhor, nada, só pecado, e que Ele é muito grande, Ele é muito maravilhoso, Ele é muito digno de toda a glória, e você não tem nada para oferecer, mas que houve um dia na história em que o Filho dele veio à terra e morreu na cruz no lugar de todo aquele que nele crê. Você crê nisso? Se você crê, glória a Deus, porque é o Espírito Santo que colocou essa disposição de pensamento no teu coração. Você não poderia fazer isso. Mas se você não crê, se coloque diante do Senhor, se arrependa dos seus pecados e clame a Ele para que Ele deixe isso claro para você. Clame a Ele. Senhor, eu sou um pecador, eu não sei, eu não consigo, eu preciso ser salvo, eu preciso que o Senhor me salve. Clame a Ele. O Senhor, Ele vai responder essa oração. Porque Ele que colocou esse desejo de orar dessa forma no teu coração. Nenhum de nós chegaríamos a essa conclusão sozinhos. Se você chegou, você não chegou, foi Ele que fez você chegar nessa conclusão. E, queridos, a terceira e última aplicação, se você já creu no Senhor, vocês viram aqui. Leia a Bíblia. Conheça a Bíblia. Tenha tempo de devocional real, verdadeiro. Não precisa ler livros inteiros todos os dias, mas leia com regularidade e busque conhecer cada vez mais quem você é. A palavra vai falar muito sobre isso. E quem Deus é. Como o nosso irmão Mark Lloyd Jones diz, né? Como é que é? Isso aqui, essas duas frases aqui resumem, vai resolver, ajudar muita coisa. Devo ter completa e absoluta confiança em Deus e nenhuma confiança em mim mesmo.